O relatório de acompanhamento fiscal número 58, publicado agora em novembro pela Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, mostra basicamente que o conjunto de dados macroeconômicos e fiscais indica o aumento da probabilidade do cenário pessimista apontado pela IFE no relatório de outubro. Os juros estão aumentando, a inflação resiste a diminuir, já está na casa de 11%, e a PEC dos precatórios, conforme aprovada na Câmara dos Deputados, impõe novos riscos aos cenários prospectivos. Esses assuntos e os detalhes a respeito dessas análises são tratados nesta edição do RAF de novembro. As estimativas para o PIB, especialmente para 2022, estão sendo ajustadas para baixo. Então, esse ambiente econômico de muita volatilidade elevou, na prática, a probabilidade, ao menos no curto prazo, de materialização do cenário pessimista que foi delineado e apresentado pela IFE no RAF de outubro. Os dados setoriais mais recentes e o IBCBR, o Índice de Atividade do Banco Central em particular, sugerem uma acomodação do PIB no terceiro trimestre, apesar do maior dinamismo do setor de serviços diante do avanço do processo de vacinação. No campo da inflação, vale destacar que o IPCA atingiu 10,7% nos últimos 12 meses e a média dos núcleos, que são aquelas medidas que expurgam do índice cheio itens mais voláteis, chegou a 7% no mesmo período, patamar bem acima do teto da meta. Então, além dos choques de diversas naturezas que estão pressionando a inflação brasileira, a elevação dos prêmios de risco e o encarecimento do dólar em função da perda de credibilidade do governo na condução da política fiscal, adiciona novas incertezas à dinâmica prospectiva dos preços e dificulta, nesse sentido, a tarefa do Banco Central de ancorar e trazer as expectativas de volta para a meta. Em outubro, vale dizer que o Copom decidiu mais uma vez aumentar a meta da taxa Selic para conter o avanço das estimativas, e o aperto monetário tem levado a taxa de juros em termos reais a patamares bastante restritivos à atividade econômica. Chamamos a atenção também no relatório para o aumento dos desafios na gestão da dívida pública em um contexto de aumento da taxa Selic e de incertezas no ambiente econômico decorrentes da condução da política fiscal. A partir de junho passado, os prêmios de risco começaram a subir e, em agosto, as curvas de juros futuros passaram a embutir expectativas de juros básicos da economia em 2 dígitos. Informações contidas no relatório mensal da dívida do Tesouro Nacional indicam o aumento das taxas de emissão em oferta pública dos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna, a DPMFI, a partir de junho, refletindo essa piora na percepção de risco por parte dos compradores de títulos da dívida federal. Outro ponto de destaque na conjuntura fiscal do RAF diz respeito ao aumento pelo 3º mês consecutivo em setembro da despesa de juros do setor público consolidado em proporção do PIB. Essa reversão de tendência na despesa de juros reflete a piora mencionada no ambiente doméstico, com o aumento da percepção de risco pelos agentes. Ainda, a despesa de juros mais elevada vai pressionar o resultado nominal do setor público, que representa a soma do resultado primário e do pagamento de juros. No limite, uma maior despesa de juros poderá obrigar o governo a atingir superávit primários maiores, de modo a impedir uma deterioração mais acentuada dos indicadores de endividamento público. Por fim, destacamos na conjuntura fiscal do RAF de novembro o aumento registrado na dívida bruta do governo geral de 0,3 ponto percentual do PIB na passagem de agosto para setembro. Como destacamos em edições anteriores do relatório, a queda no endividamento bruto do setor público ocorreu mais em função do crescimento do PIB nominal do que propriamente por uma melhora de fundamentos nas contas públicas. Os ganhos de arrecadação de 2021 não devem continuar nos próximos anos, ainda que a participação da arrecadação do PIB não deva voltar a cair significativamente como em 2020. Na seção 3 do relatório, o destaque vai para a PEC dos precatórios. Ela já foi aprovada pela Câmara e agora tramita no Senado Federal. A PEC basicamente abre espaço de 93 bilhões no teto de gastos de 2022. Esse espaço é bastante significativo, mas ainda assim boa parte dele já foi preenchida quando se consideram os anúncios feitos pelo governo nos últimos meses. Por exemplo,
o governo pretende garantir até o fim de 2022 uma renda mínima de R$ 400 por mês a 17 milhões de famílias, isso tudo no âmbito do Auxílio Brasil. Mas só esse benefício deve ocupar metade da margem aberta pela PEC dos precatórios. E aí tem uma série de gastos que concorrem pelo espaço restante. E aí a gente pode citar o auxílio diesel a caminhoneiros, o auxílio gás, que já foi aprovado pelo Congresso, e a própria prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para mais 2 anos. Quando a gente coloca tudo isso na conta, ainda sobrariam 24,5 bilhões de reais. E nas projeções da IFE, a gente considera um INPC de 9,1% esse ano, que está mais alinhado às expectativas recentes do mercado. Então, no PELO, esse INPC é de 6,3%. Se o governo revisar as projeções do PELO por conta da inflação mais alta, o espaço da PEC, do ponto de vista do projeto de lei orçamentária, tende a zero. Isso dificulta muito a criação de novas despesas, a exemplo dos reajustes salariais que têm sido especulados ao longo dessa semana.